Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Lucas Smith e calma que eu sei que você já tá preparando os dedos aí pra começar a me xingar. Ah, me deu spoiler, me deu spoiler. Gente, não é mais spoiler, porque se você assistiu pelo menos até o final da terceira temporada, já teve um negócio ali, um suspense, com a galera pegando a toca do Jughead, jogando na fogueira e todo mundo cheio de sangue, menos o Jughead, porque, né, então já sabia que tinha um mistério envolvendo esse sumiço dele e tal, e que tava meio implícito que ele tinha sido morto de alguma forma e que os outros três amigos ali eram testemunhas ou os próprios assassinos. Então já tava um negócio meio implícito ali, e isso só tá sendo trabalhado na quarta temporada. Então não é spoiler se você assistiu até o final da terceira. Se você não assistiu até o final da terceira, aí que não é spoiler mesmo, porque o final da terceira já tem mais de um ano que passou na Warner e já tá na Netflix, eu tenho quase certeza. Então assim, não é mais spoiler, tá? O spoiler tem limite, então, né? Agora, pra eu falar das teorias que eu vou falar aqui, eu vou ter que comentar algumas coisas da quarta temporada. Não é nada, oh meu Deus, mas eu vou comentar algumas coisas, inevitavelmente. Então se você ainda não assistiu a quarta temporada, ou se você não tá em dia, porque eu vou falar algumas coisas do episódio 9, que foi o último que passou até agora, então se você tá meio atrasado ainda e não quer tomar spoiler, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, que é muito importante, vai lá assistir a série, depois você volta aqui pra ver as teorias, fechou? Agora você que já assistiu até o nono episódio, que tá em dia, ou que não assistiu, não tá em dia, mas também não liga tanto assim pra spoiler, no seu caso, você também deixa seu like aqui embaixo, você também desce mais um pouquinho e clica no inscrever-se para ser inscrito aqui nesse canal, mas aí você não precisa sair para lá assistir a série, né? Pode continuar aqui e vamos falar das teorias envolvendo a morte do Jughead na quarta temporada, se é que ele morreu mesmo, né, gente? Porque vamos combinar que eu não acredito nisso. E as teorias que eu vou falar aqui, inclusive, são para refutar essa morte dele. E enquanto você se inscreve aqui e deixa seu like, acha que você percebeu a camiseta top que eu tô usando, feita por quem? Por quem? Pela Bia, lá no Maria Pontilhada, mano. Segue lá, isso aqui é bordado, eu não vou ficar passando muita mão, que tem um microfone aqui atrás, vai ficar ruim o som que vocês estão ouvindo aí. Mas, mano, apaixonado por essa camiseta, eu fui lá no negócio da Warner, eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre isso no vídeo, quem me acompanha no Instagram sabe. Mano, top essa camiseta, todo mundo amou, eu achei sensacional, eu já tinha idealizado essa camiseta há algum tempo e a Bia transformou esse sonho em realidade, assim como ela faz com muitas pessoas que fazem pedidos com ela transforma sonhos e, sabe, coisas que a gente sonha em uma camiseta, mas não encontra em lugar nenhum, a Bia consegue tornar isso em realidade. Então segue lá no Instagram, @mariapontilhada, corre pra fazer pedido, porque é só até sexta, depois ela vai entrar de férias e aí só ano que vem. Então corre lá, segue ela e faz o seu pedido também. Pode ser frase, imagem, música, coisa de série. Vai lá que ela te ajuda a ter ideia, caso você não saiba o que pedir. Troca uma ideia com ela que ela vai te ajudar, pode ter certeza. Então segue lá, @mariapontilhada. Agora sim, já se inscreveu, já fiz o merchan, então bora falar das 3 principais teorias envolvendo a suposta morte do Jughead. Por que suposta? Porque ele é meu personagem preferido e eu não quero que ele morra e pronto, é simples assim. Não, brincadeira, mas eu realmente acho que esse personagem não vai morrer, não tem por que ele morrer logo agora, que eu acho que ele tá evoluindo muito. Então não faria muito sentido, pelo menos no meu ponto de vista. Fora que a Verônica, o Art e a Beth, não parece que eles estão tão tristes assim pela perda do melhor amigo e tal, não sei o que, né? Eles parecem estar tristes, mas não parecem estar tanto assim. O próprio FP, que teve que fazer o reconhecimento do corpo lá também, junto com a Beth, olhou assim também, né? Não é alguém que, puta, perdeu o filho, estaria desesperado e louco atrás de quem fez isso. Não é o que tá acontecendo. Então tem alguma coisa estranha envolvendo esse assassinato, por isso que eu não acredito que o Jughead realmente tenha morrido, e é por isso que tem essas 3 teorias aqui hoje pra gente comentar sobre isso. Então, vamos às teorias. A primeira delas, que é a que eu mais acredito e que é a que eu cheguei à conclusão sozinho, mas que eu encontrei outras pessoas que concordam comigo que também chegaram nessa conclusão, é a seguinte. A gente já sabe aí nessa quarta temporada que o Jughead foi para uma nova escola, né, onde tem os outros escritores e tal, que ele se sente mais à vontade, né, ele se encontrou com o pessoal dele ali e tal, e ele tá se dando muito bem nessa escola e ele teve a chance de escrever, né, um dos trabalhos ali que passaram foi de escrever uma história no estilo dos livros do irmão Baxter, que é uma saga de livros, várias histórias onde alguns adolescentes, os irmãos Baxter, né, no caso que são adolescentes, são detetives e começam a descobrir alguns assassinatos e tal, não sei o que é bem a cara de Riverdale, né, adolescentes indo atrás de mistérios, assassinatos, etc. E aí o Jughead recebeu
a chance de fazer uma história nesse estilo também, e que se ele fosse muito bem nessa história, ele ia se tornar o próximo escritor dessa franquia, né? Que é um bagulho top, até porque ele é muito fã dos livros dos irmãos Baxter desde que ele era criança. Então é uma ótima oportunidade, ele precisava escrever uma história de assassinato envolvendo adolescentes. Te lembra alguma coisa? Então assim, eu juntei as pecinhas aí, eu falei, mano, e se o Jughead realmente não morreu? E se essas cenas que tá aparecendo o Jughead morto e a galera que talvez tenha matado ele e tudo mais, se tudo isso fizer parte, né, são cenas da história que o Jughead criou para conseguir entrar lá para a franquia dos irmãos Baxter, porque ele é um escritor, ele escreveu, então de repente na história dele, sei lá, o escritor morre, ou o personagem principal morre, ou um personagem morre que se baseou nele, por isso que tá mostrando a imagem dele, e os outros personagens da história dele, que são baseados nos amigos dele, estão envolvidos ali no crime, e é como se a gente estivesse vendo cena após cena das coisas que aconteceram na morte do Jughead, é como se a gente estivesse lendo a história que o Jughead escreveu e tentando descobrir esse assassinato, porque é isso, os livros dos irmãos Baxter, é justamente isso, é um assassinato que acontece enquanto você vai lendo, junto com os detetives dos irmãos Baxter, você vai descobrindo o que está acontecendo. E na história do Jughead é a mesma coisa. Então, pra mim, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio, mas eu acho que sim, porque vocês são inteligentes. Pra mim, as cenas que estão aparecendo nos flash forwards, que sempre no final dos episódios, quase em todos os episódios, não foi em todos que apareceu, mas quase todos os episódios aparece lá no finalzinho uma cena do futuro que envolve a morte do Jughead. Pra mim, todas essas cenas fazem parte da história do Jughead, do livro dele, sabe? Não são cenas de Riverdale em si, da série Riverdale, e sim da história do Jughead. Deu pra entender? Então eu acho que a morte daquele personagem que parece o Jughead, que é o mesmo autor do Jughead, na verdade é um personagem do livro dele, da história dele, no caso. E se eu tiver certo, eu tenho quase certeza que lá no finalzinho da temporada, né, se bobear a última cena, de repente, vai ser os quatro se juntando pra jantar, todo mundo feliz, despreocupado, se preparando para os dias seguintes que virão. Por quê? No finalzinho da história do Jughead, né, que apareceu acho que no 8º ou no 9º episódio, eu não lembro, ele tá terminando de ler o livro dele lá pra escola, pros alunos e pro professor e tal, e aí ele termina falando que e eles se reuniram e eles sabiam que teriam um outro mistério pra resolver no dia seguinte, mas naquele momento eles só estavam preocupados em jantar, alguma coisa assim. Então eu acho que vai ser justamente isso, tipo, no finalzinho da temporada vai estar preparando um novo mistério pra 5ª temporada, caso tenha, e eu espero que tenha, mas naquele momento vai ser uma noite onde eles estão se reunindo, porque eles quase não estão juntos a temporada inteira, então dessa vez eles vão estar lá se reunindo apenas preocupados em estar na presença uns dos outros e comendo tranquilamente, rindo, sem tantas preocupações. Então eu acho que a série vai acabar desse jeito, nessa temporada pelo menos, fazendo referência ao final do livro do Jughead, caso toda essa minha teoria venha se concretizar, o que eu espero que sim. Essa é a minha primeira teoria, que eu mais acredito e que eu encontrei pessoas que concordam comigo. Outra teoria que eu pensei também, mas que eu já até meio que descartei, mas mesmo assim ainda é uma teoria, e eu vou falar aqui pra vocês qual que eu criei. Isso eu criei quando eu tinha assistido até o 6º, 7º episódio ali no máximo. Porque o que aconteceu? Várias coisas, né? Vários mistérios estão acontecendo em volta ali do Jughead. Como, por exemplo, todo esse mistério envolvendo os escritores da franquia dos irmãos Baxter, o professor Shipping lá, que era o professor Jughead, do nada se suicidando, sabe? Várias coisas estranhas acontecendo em volta de tudo isso, em volta de toda essa história. A suspeita de que o DuPont lá, que é um dos professores, um dos diretores, não lembro a função dele na escola, mas que a suspeita de que ele, que é o dono da franquia dos irmãos Baxter, tinha roubado a ideia do vô do Jughead, e o vô do Jughead estava desaparecido. Então tinha todo esse mistério, e aí o que eu pensei? Eu acho que essas cenas são parte de um plano do Jughead em que ele tá fingindo a sua morte pra, sei lá, tentar desvendar um mistério, alguma coisa dessa organização secreta, sabe? Ou se infiltrar, ou revelar os segredos de alguma forma, ou de repente fugir porque ele estava ameaçado de morte, já que o Sr. Shipping lá, o professor, ele se suicidou porque alguma coisa tinha por trás disso, então de repente ele se fez de morto para se proteger, né? Para proteger outras pessoas. Então eu imaginei que tinha sido alguma coisa nessa linha. Só que já comecei a descartar essa possibilidade chegando ao final da 9ª temporada, por quê? Duas coisas principais. A primeira delas é que ele já encontrou o vô dele, que já sumiu de novo no caso, mas ele encontrou o vô dele explicou a história, falou que o DuPont ele não roubou nada, ele na verdade comprou, a não ser que aquele não seja o vô, seja um tiozinho implantado pelo DuPont, mas eu acho que é um negócio muito mais mirabolante, então acho que não é. Mas ele já encontrou o vô dele e tudo mais, ele já explicou toda a situação, então não faz muito sentido, sabe, pra mim mais. E outra coisa também que já não faz essa teoria fazer tanto sentido, é que mostrou lá no último episódio a cena do Jughead caído no chão, todo sangrando, a Beth com uma pedra, né, na mão, toda cheia de sangue, e o Art olhando pro Jughead, depois olhar pra Beth, o que você fez?
depois dando a entender que foi ela que matou o Jughead e tudo mais, e ela meio que com uma cara de confusa, porque talvez ela não sabe o que ela tava fazendo e tudo mais. Pra que eles iam fazer todo esse teatrinho se não tinha ninguém assistindo? Se o Jughead realmente tivesse fingindo a morte dele, pra que a galera tinha que ficar fingindo tudo isso se não tinha ninguém olhando em volta? Então não fazia muito sentido também. Ou seja, essa teoria eu praticamente descartei. Pode ser que seja alguma coisa nessa linha, né? Não seja totalmente isso, mas tem alguma coisa a ver? Pode, mas ainda assim eu acho difícil, só que eu não vou descartar totalmente, porque vai que eu tô um pouquinho certo, né? Então deixa essa teoria aí como plano B. E a terceira teoria que eu queria falar aqui pra vocês nesse vídeo não é minha, na verdade essa teoria surgiu em um café da manhã que eu tive hoje. Talvez você esteja assistindo esse vídeo na quarta, né, que é o dia do lançamento desse vídeo, mas ontem, terça-feira, eu participei de um café da manhã na Warner, com outros fãs de Riverdale, com a Valentina Pulgarin, com a equipe lá da Warner, que é uma equipe fantástica, uma galera incrível, mano, uma vibe muito boa. Foi muito legal, quem me acompanha lá, quem me segue lá no Instagram, acompanhou alguns stories, alguma coisa que eu fiz. Inclusive, se você não me segue no Instagram ainda, segue lá, que eu sou bem legal, eu posto muita coisa, notícias, memes, etc. Então me segue lá também. E aí eu tive esse café da manhã, a gente bateu muito papo sobre Riverdale, falou sobre várias coisas, e uma delas eram as teorias sobre a quarta temporada e sobre essa morte do Jughead. E uma das teorias que surgiu, que eu falei, caramba, de repente pode ser, é uma alucinação da Beth Cooper. Por quê? Betty, tanto faz. Por quê? Ela tá doida, né? A gente pode chegar nessa conclusão já, ela enlouqueceu, velho. Tem a Beth a feia e tem a Beth a doida, né? A gente chegou nessa conclusão. Porque, mano, ela faz vários bagulho que já tá meio sem noção, ela tá chegando muito próximo do que era o pai dela, que era o Gorro Negro e assassinato, e aí ela começa a alucinar com os negócios, e aí ter sangue na mão toda hora, e aí não é, e aí ela tem visões de ela pequena matando o gato, e aí às vezes é o pai dela que tá lá com ela, e depois é ela que tá lá com ela mesma, e sabe, não tá fazendo muito sentido. E aí tem um negócio da hipnose da fazenda também, que tá hipnotizando as pessoas, e meio que hipnotizou ela também, então a gente não sabe o que é resquício da hipnose, o que não é, o que ela tá alucinando, o que ela não tá, não dá mais pra saber. A maior parte das cenas envolvendo a Beth, não dá pra saber o que é real e o que é alucinação. Então, de repente, tudo isso que tá acontecendo é só uma alucinação. Ou ainda, eu vou além, de repente ela realmente matou alguém, né, que não é uma pessoa tão importante, vamos colocar, sei lá, o Kevin, por exemplo, não que ele não seja importante, mas de repente matou ele, ou matou o Sweet Pea, que nunca mais apareceu também, esquecido no churrasco, um dos esquecidos no churrasco. Então de repente ela matou alguém, só que na alucinação dela, ela tá vendo o Jughead, tanto que quem foi lá reconhecer o corpo do Jughead? A Beth. Então talvez ela tenha ido lá, o corpo era de uma outra pessoa, mas ela ainda tá em um processo de hipnose e tá vendo o corpo do Jughead por algum motivo. Então, sei lá, eu acho que pode ser realmente alguma coisa nessa linha. Eu ainda acredito mais na teoria do livro, mas não é uma teoria descartável, porque a Beth realmente tá pirada das ideias, né? Então, é uma teoria, assim, aceitável e eu acho que pode acontecer. A gente tá focando muito no Jughead, só que a Beth tá tendo um arco bem interessante também sobre essas negócios na cabeça dela, né, psicologicamente falando. Então a gente pode se surpreender e, na verdade, a temporada inteira não se trata do Jughead, e sim da Beth Cooper. Pode ser que seja isso, e eu acredito que essa teoria, sim, pode ser verdade. Agora eu quero saber de você, mano. Dessas 3 teorias, tem alguma que te convenceu mais? Tem alguma que você já tinha pensado? Né? Puta, eu pensei igual você nessa teoria, eu talvez concorde com essa, ou talvez você não concorde com nenhuma, você tem uma outra teoria? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, eu realmente quero saber como vocês pensam. Se inscreve aqui no canal, clicando nessa bolinha se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu. Clica aqui pra poder se inscrever, deixe outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado. E só um último comentário que eu quis deixar pro final, que talvez não seja teorias, né? Talvez tudo que esteja acontecendo realmente aconteceu e talvez o Jughead realmente seja morto. Eu espero que não, de coração, porque ele é realmente meu personagem preferido, mas é uma possibilidade e a gente precisa lidar com isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Você acha que o Jughead realmente morreu? Vamos descobrir. Riverdale volta dia 22 de janeiro na Warner e estamos ansiosos para saber o que vai acontecer daqui pra frente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima e valeu!